Minha família me acusa de brigar depois que meu meio-irmão destruiu fotos de minha mãe. Então, um pouco de história. Eu, 16 anos, homem, recentemente fui morar com meu pai, 47 anos, homem, depois que minha mãe morreu. Meu pai nunca esteve presente em minha vida e ele e minha mãe nunca foram casados. Ele tem uma esposa S, 48 anos, mulher, e 2 outros filhos, A, 14 anos, menina, e M, 18 anos, homem. Então, quando acabei indo morar com meu pai, isso obviamente causou muitos problemas com o resto da família. Ninguém me queria lá e basicamente me tratavam com frieza. S, M e A tendem a conversar entre si em francês porque sabem que eu não os entendo, e meu pai tentou impor uma regra de somente inglês na casa, mas sem sucesso. No primeiro mês, M simplesmente me ignorou completamente, embora eu e ele tivéssemos que dividir um quarto porque não havia espaço na casa. Tentei ser gentil, mas eu tinha acabado de perder minha mãe e isso me machucou e mudou muito rapidamente. Mas, há 2 dias, encontrei cartões, fotos e cartas da minha mãe rasgados em pedaços espalhados por toda a minha cama. Eu os guardava em uma caixa embaixo da cama e, na época, só tinha o M em casa comigo, então sei que foi ele quem fez isso. Comecei a gritar com ele e acabamos tendo uma briga verbal assim que S e A chegaram em casa. Não me lembro mais do que M disse porque eu estava com tanta raiva que não conseguia pensar com clareza, mas me lembro de tê-lo agredido. Nós dois trocamos alguns socos, e eu acidentalmente dei uma cotovelada no nariz de A quando ela e S estavam tentando nos separar, então ela também estava sangrando. Quando meu pai chegou em casa, ainda estávamos gritando e S estava tentando me jogar para fora de casa. Eu não conseguia parar de chorar porque M tinha acabado de estragar minhas únicas fotos reais da minha mãe e não sei se conseguiremos consertá-las. Meu pai tentou acalmar todo mundo, mas no final não puniu M porque não há provas reais de que ele fez isso. Eu tive problemas por ter dado o primeiro soco, e S ainda está tentando convencer meu pai a me mandar para outro lugar. Tanto A quanto M continuam me dizendo que arruinei a família deles ao vir para cá, mas não tive escolha. Sei que não deveria ter batido em M, mas eu estava com muita raiva e não pensei. Sei que não deveria ter aumentado as coisas, mas será que a culpa é minha? Não sei como vou viver com M agora. A atualização. Já escrevi sobre isso aqui antes, mas as coisas pioraram e sinto que não sei como lidar com isso. Acabei dormindo no sofá por quase 2 meses porque não suportava ver meu meio-irmão M depois do que ele fez com minhas coisas, e comecei a carregar uma mochila pela casa com todos os pertences pessoais que trouxe do apartamento da minha mãe para onde quer que eu fosse, para não danificar mais nada. M acabou se desculpando comigo, mas foi mais um show para meu pai do que um pedido de desculpas real para mim. A esposa do meu pai, S, e minha meia-irmã, A, ainda mal me entendem e falam quase que exclusivamente em francês em casa, no qual só agora estou começando a entender palavras e conversas. Sempre me senti como um estranho nessa casa e, embora entenda por que eles não querem me ver, não sei o que posso fazer para tentar consertar o relacionamento. O pior foi há 3 semanas, quando perdi as chaves de casa e fiquei preso na chuva quando cheguei em casa. Tentei ligar para meu pai, mas ele não atendeu, e toquei a campainha o máximo que pude porque vi o carro de S do lado de fora da casa e sabia que ela estava em casa. Não havia nada perto de nós, então eu podia ir e esperar. Quando meu pai chegou em casa, 1h30 depois, eu estava molhado e com frio e, quando entramos, S disse que estava ao telefone e não ouviu a campainha tocar. Eu não conseguia nem falar com ela e subi as escadas e chorei no banheiro antes de ir para a cama. Mais tarde, meu pai pediu desculpas por não ter visto minha mensagem antes, mas esse não é o problema principal. Sinto-me mal por morar aqui, mal consigo comer e dormir a maior parte do tempo. Minhas notas estão caindo e não me sinto como se não pudesse falar com ninguém. Sinto falta da minha mãe e todo mundo finge que ela nunca existiu e eu tenho que fazer o mesmo para que ninguém em casa fique bravo comigo. O principal problema é que, há 1 semana, a melhor amiga do meu pai e seu marido, que eu vi algumas vezes e com quem dormi nas primeiras noites depois que me reconectei com meu pai, enquanto ele tentava descobrir como me levar para casa, souberam que eu estava sendo mantida longe de casa e perguntaram se eu queria ficar com eles por um tempo. Estou muito tentado a dizer que sim, porque qualquer lugar deve ser melhor do que onde moro agora.
Mas sei que isso causaria problemas com meu pai, porque ele arruinou todo o seu relacionamento com a família para me levar para casa e não me colocar em um orfanato, e isso pareceria incrivelmente ingrato. Sei que meu pai está tentando, ele realmente está, mas não sei o que vou fazer se tiver que morar na casa dele até os 18 anos. Como posso falar sobre isso com ele? Será que vale a pena tentar me mudar agora ou devo me recompor e lidar com isso pelo próximo ano e meio? Atualização. Já faz uma semana desde a última vez que me comuniquei com meu pai e algumas pessoas me enviaram uma mensagem de atualização, então pensei em compartilhá-la. Segui o conselho de algumas pessoas e mandei uma mensagem para o amigo do meu pai dizendo que queria ir embora, e eles acabaram sugerindo que saíssemos todos para almoçar. Acho que os dois perceberam como eu estava nervosa com meu pai, e o amigo do pai de J acabou sendo o único a falar sobre a ideia de eu me mudar. Meu pai pareceu completamente surpreso com isso e perguntou por que eu queria me mudar. J e seu marido Bill lembraram de tudo o que estava acontecendo em casa e eu apenas fiquei sentada e calada. Meu pai parecia muito chateado e isso me fez sentir péssima, porque eu já me sentia culpada por ter ido embora, mas então ele simplesmente perguntou se eu realmente queria ir embora. Eu disse que sim e ele imediatamente aceitou. De alguma forma, percebi que eu queria que ele tentasse lutar por mim, pedisse desculpas por tudo que havia deixado acontecer e que meu pai tentasse me manter em casa, mas ele simplesmente me deixou ir como se nada tivesse acontecido. Foi difícil depois que minha mãe morreu e meu pai é a única família que me resta, então isso realmente não me fez sentir melhor sobre ir embora, mesmo que eu não tenha mais que lidar com a família do meu pai. B me levou de volta para o apartamento dele, enquanto J foi com meu pai buscar minhas coisas em casa e eles já haviam preparado um quarto extra para mim. Ele pediu desculpas por não ter podido fazer isso antes e disse que eles esperavam que eu gostasse de morar com eles. J voltou com todas as minhas coisas e eles me deram tempo para relaxar. Acabei dormindo por quase 16 horas porque estava muito exausto. Na última semana, eles foram muito gentis em fazer com que eu me sentisse em casa e conversaram comigo sobre me mandar para a terapia para lidar com a perda da minha mãe e tudo o que aconteceu na casa do meu pai. Eles também estão tentando descobrir como me transferir para outra escola para que eu não tenha que lidar com minha meia-irmã e com todos que conheceram meu meio-irmão. Pela primeira vez em meses, sinto que posso respirar e não sinto que estou constantemente em guarda. Meu pai não me enviou muitas mensagens de texto nem entrou em contato comigo na última semana, então não sei o que vai acontecer com ele, mas, por enquanto, acho que estou seguro. Aqui está o que aconteceu até agora. Obrigado a todos que estão me dando conselhos e desejando o melhor para mim. Tem sido muito difícil ultimamente e isso tem me ajudado a me sentir menos sozinha. Última atualização. Olá a todos, sei que já faz um tempo desde a última vez que publiquei um post sobre a mudança da casa do meu pai e muitas pessoas têm pedido uma atualização, então pensei em compartilhar as últimas notícias. As coisas têm estado relativamente calmas desde que me mudei. Transferi de escola e comecei a fazer terapia há alguns meses. JB tem sido muito gentis em me deixar chorar por minha mãe, e não sinto mais que tenho de esconder todas as coisas dela. Consegui recuperar algumas fotos digitalmente graças a alguém que entrou em contato comigo aqui, embora não seja a mesma coisa, pelo menos já é alguma coisa. Do ponto de vista familiar, ainda é difícil. Depois que minha postagem explodiu, ela acabou chegando até a minha meia-irmã. Ela disse que leu todos os comentários e começou a se sentir mal por tudo que sua mãe e seu irmão haviam feito. Ela acabou se desculpando pelo que havia feito e entendeu se eu não quisesse perdoá-la. Nós conversamos por mensagem de texto sobre tudo isso por um tempo e as coisas estão indo bem desde aquela conversa. Ainda não tive notícias de MS, mas não estava esperando por isso. Meu pai foi ao apartamento de JB algumas vezes para me ver, e almoçamos juntos uma vez por mês, mas, fora isso, não o tenho visto muito. J me disse que há cerca de 3 semanas meu pai saiu de casa e conseguiu seu próprio apartamento. Aparentemente, ele e S ainda não estão se divorciando, mas ele está dando a ela espaço e tempo para pensar sobre o que aconteceu. Tentei escrever para ele sobre isso, mas nunca recebi uma resposta. As coisas estão indo bem no momento, embora esteja chegando a 1 ano desde a morte da minha mãe, o que provavelmente será difícil de lembrar.
Obrigado a todos que me enviaram mensagens ou comentários. Desculpe-me por não ter respondido a todos, mas a resposta de vocês foi impressionante. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura. Desejamos a você um bom humor e um dia feliz.